Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma grande alegria mais uma vez estar ao seu lado nesta manhã de sábado para adorarmos ao Senhor em nosso programa Propósito de Vida. E hoje vamos tratar de algo que a todo momento nós praticamos. Isso mesmo, inclusive agora, enquanto você me assiste, você está praticando. Estou falando dos nossos pensamentos. Em todos os momentos da vida, sempre estamos pensando em algo ou em alguém. Mas a grande questão é que nós vamos meditar nesta manhã e justamente sobre o que pensar e ainda de como ajustar os nossos pensamentos à vontade do nosso Deus para sermos abençoados. O Senhor trata deste assunto quando nos diz no livro de Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda, à luz da palavra de Deus, o que fazer para que os seus pensamentos estejam no centro da vontade de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Irmãos, este é um texto que trata sobre pensamentos, o que pensar, os efeitos dos nossos pensamentos, os efeitos dos nossos momentos em particular em nosso coração. E eu quero dizer para você que o homem, preste bem atenção, o homem é aquilo que ele pensa no seu coração. O uso correto dos pensamentos, o uso correto desse algo que você tem, que é o seu pensar, te torna menos ou mais agradável, te torna menos ou mais entusiasmado. O homem é aquilo que pensa. Diante desses pensamentos, diante dessas análises, nós temos alguns casos, né? Aquelas pessoas que na hora de pensar, pensam com a carne. Tem aquelas pessoas que na hora de pensar, pensam com as suas emoções. E tem aquelas pessoas que pensam com a sua alma, mas uma alma edificada, preparada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos esses três tipos de pessoas. O primeiro caso, irmãos, é aquele que pensa e deixa a força da carne dominar os seus pensamentos. Não preciso nem dizer, o resultado disso é destruição, porque a carne domina os seus pensamentos, a carne domina as suas atitudes, a carne domina os seus comportamentos. A Bíblia diz no livro de Gálatas 5:17 que a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, e os dois, um se opõe um ao outro para não fazer o que quereis. Eu quero dizer para você, não se deixe dominar pela carne, porque a Bíblia diz também no mesmo livro de Gálatas 5:19 que as obras da carne são manifestas, das quais são o adultério. Está se deixando dominar pela carne? Adultério. As obras da carne são a fornicação, a impureza, a lascívia, as inimizades. Tudo isso é decorrente daquele que pensa,
daquele que se deixa levar pela carne, destruição, irmãos. Tem aquele outro, o segundo caso. O segundo caso é aquele que pensa com as suas emoções, a alma voltada às suas emoções. Ele é totalmente temperamental, ele é totalmente sentimental, tudo nele é emocional, sorri facilmente, chora facilmente, age por ímpeto das suas emoções, não costuma usar a razão, usa somente a emoção. A Bíblia diz para que nós tenhamos cuidado com isso, com as nossas emoções, com o nosso coração. A Bíblia diz no livro de Jeremias 17:9: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Cuidado com as suas emoções, cuidado com os seus sentimentos. As suas atitudes precisam de um pouco de razão, as suas atitudes precisam de um pouco de equilíbrio. Não vai agindo de acordo com o que você sente, de acordo com aquilo que você se emociona ao ver, ao assistir. Use também da razão, que ela seja um limitador nas suas práticas, nas suas atitudes. Então eu tenho o primeiro caso, que o negócio dessa pessoa é a carne. Tem o segundo caso, que é as emoções. E aí eu tenho o terceiro caso, que é o equilibrado. Este é aquele que possui uma alma preparada. Este é aquele que possui a razão. Este é aquele que possui e não se deixa dominar somente pelas emoções. Possui emoção, possui sentimento, mas também possui razão. E a razão é um limitador, é um que dá equilíbrio. E nestes casos, ele então é bem sucedido. Nós sabemos, irmãos, que todas as suas atitudes, aquele ditado assim, eu agi sem pensar, engano, não existe isso. Tudo que você faz, você pensa. Tudo que você, ainda que você não pensou muito, mas tudo que você faz, você pensa. Nem tudo, olha só, nem tudo que você pensa, você faz. Mas tudo aquilo que você faz, você pensou. Ou pela emoção, ou pela carne, mas você pensou. Nem tudo que você pensa, você faz. Mas tudo que você faz, você pensou. Tenha equilíbrio nas suas atitudes. Você pode dominar os seus sentimentos. Amor é uma decisão. Amar alguém é uma decisão. O próprio Jesus nos ensinou isso, que o amor é uma decisão do ser humano. Lá no livro de João 15:12 ele diz: o meu mandamento, a minha orientação para que você tome essa decisão. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Você decide amar. Você decide pensar naquela pessoa, naquele ser humano, naquele irmão, naquela irmã, no filho, na filha, no esposo, da esposa, de maneira diferente. Você toma a decisão. Nem tudo que você pensa, você faz. Mas tudo que você faz, você já pensou. Mas pastor, de repente você vem a pergunta e me diz assim: o que eu faço então para ter mais razão? O que eu faço então para ter mais equilíbrio? O que eu faço então para ficar e ter uma alma preparada, pastor? O que eu preciso fazer? E esse texto nos orienta através do verso de número 8. A Bíblia diz que o que você deve pensar? O que você deve pensar? E a Bíblia começa dizendo: pensar em tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro você deve pensar. Fica pensando em mentira, não fica maquiando mentira. A Bíblia diz no livro de João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então, seus pensamentos não podem ser pensamentos que não sejam verdadeiros. Pensai em tudo que é verdadeiro, pensai em tudo que é correto. O Senhor Jesus nos diz lá no livro de João 14,6, Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade.
Então tudo que é verdadeiro, nisso pensar, e você vai ter equilíbrio. O que mais, pastor, para ter equilíbrio? A Bíblia nos diz aqui no verso de número 8: tudo que é verdadeiro e tudo que é honesto, isto também pensai. A Bíblia diz no livro de Lucas 6,31 que aquilo que você deseja que as pessoas te façam, faça você também. Seja honesto. Quer que as pessoas sejam honestas contigo? Quer que algo dê certo? Quer que você dê tudo certo na sua vida? Comece a ter pensamentos honestos. Eu sempre digo o seguinte: você pode perceber que as coisas para o honesto, elas começam a dar certo. Todas as pessoas procuram as pessoas honestas. Todas as pessoas procuram as pessoas corretas. Todas as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, elas falam: vou procurar o João, a Maria, porque eles são honestos. Eu até digo o seguinte: se o desonesto soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto, nem que fosse por desonestidade, nem que fosse para dar certo as coisas para ele. Se o desonesto soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto nem que fosse por desonestidade, nem que fosse por interesse. Então, o Espírito Santo está me dizendo, está te dizendo: seja verdadeiro, mas também seja honesto. A Bíblia diz também: tudo que é justo, nisto pensai. Esqueça, irmãos, da lei da vantagem, da lei de Gerson, a lei de levar vantagem. Troque pela lei da justiça. Seja justo na hora de tomar as decisões, naquele momento que Deus te deu algum poder, seja na tua casa, alguma autoridade, seja na igreja, seja no trabalho, seja justo, pense de forma justa, e Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Quer dormir de cabeça fresca? Quer fazer o que muitos dizem, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir, como dizem, o sono do justo? A Bíblia diz no livro de Isaías 32:17, a Bíblia diz: o efeito da justiça é a paz. O efeito da justiça é a paz, porque você vai repousar com segurança, você vai repousar em paz. Quer que ninguém te cerque, quer que ninguém te aponte, que você possa andar de cabeça erguida, o fruto disso, o fruto da justiça é a paz. Ah, pastor, mas é meu direito. Irmãos, existe uma grande diferença entre direito e justiça. Diga-se de passagem, eu entendo um pouco disso. Direito e justiça. Nem sempre o seu direito é justo. Nem sempre, talvez você tenha um documento, talvez você tenha a pessoa, porque é mais simples, não se lembrou disso ou daquilo, e você agora então tem o direito. Mas é justo? Justiça às vezes é tratar desigualmente os desiguais, aquele mais necessitado, aquele mais carente. A forma de tratá-lo deve ser diferenciada. Justiça é o fruto da paz. Irmãos, mas aí, aqui nós vemos, o texto diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisto pensai. Nós não podemos deixar a impureza manchar a nossa vida. Nós não podemos deixar a impureza manchar os nossos pensamentos. Tudo começa pelos seus pensamentos. Tudo que você pensa antes de fazer tem um resultado diferenciado. Tudo que você procura meditar, tudo que você procura refletir, o resultado é diferente. Não deixa a impureza, não deixa a iniquidade violar a sua personalidade, a sua vida. A Bíblia diz, no livro de 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, seja também vós santos em toda maneira de viver. Seja santo, não deixa a impureza. Ele continua no verso 16 e diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor está dizendo para mim e para você: tenha pensamentos puros.
tenha pensamentos de paz. Você sabia que o que você pensa hoje vai ser o reflexo de amanhã? Na sua saúde, no seu dia, nas suas conquistas, no seu trabalho. O que você pensa hoje será o resultado para amanhã. Então comece a pensar coisas boas. E ele continua dizendo: e tudo que é amável, nisso pensai. A Bíblia diz no livro de Provérbios 19, 17: será que eu posso emprestar alguma coisa para Deus? Será que eu posso fazer algum empréstimo para Deus? Ele é dono de tudo, do ouro, da prata, Ele que criou todas as coisas, Ele é antes de tudo, Ele é o sou. Mas eu posso emprestar alguma coisa? E a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios 19, 17: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Todas as vezes que você está estendendo a mão para um necessitado, todas as vezes que você está ministrando o amor, todas as vezes que você está ministrando a compaixão, você está emprestando ao próprio Deus. É como se Deus estivesse usando a sua vida para fazer o que Ele gostaria de fazer com aquela pessoa necessitada. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Então tudo que é amável, irmão, nisso pensai. Às vezes não basta você falar bem, não basta você... É preciso atitude de amor. Atitude. Quem é o seu próximo necessitado? Aquele que está do teu lado. Aquele que Deus preparou para você ajudar. Esse é o seu próximo, né? A Bíblia diz no livro de 1 João 4,8: aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Nisso pensar, então pense nas coisas que são amáveis. Nas coisas que são amáveis. Você não vai ficar rico, nem mais rico, nem menos rico, mas ajude os necessitados. E a Bíblia diz que ao final, Deus vai te compensar. Ele só emprestou, mas Ele vai te devolver. E quando Ele devolve 100 vezes mais. Amém? E a Bíblia termina dizendo assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, pensai. Irmãos, o que é que você está pensando? Isso que você está pensando vai melhorar a sua fama? Vai melhorar a sua reputação? As pessoas vão te achar mais cristão por esse pensamento? Ou você vai ser taxado como egoísta, individualista, enganador? Tudo que tem boa fama, nisto pensai. Mas o que eu faço? Às vezes eu quero fazer, como acontece comigo, o que acontece com o apóstolo Paulo. Ele dizia: o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que eu faço isso, pastor, para resolver isso? E eu quero deixar para você algumas regrinhas. Como proteger os seus pensamentos? Como proteger? Primeira coisa, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa, de tudo que você faz. Coloque Jesus em tudo. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. Tudo, coloque Jesus na sua vida. Aceite Ele, receba Ele, coloque Ele em tudo que você faz, em toda a sua existência. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, comece a pensar diferente, comece a agir diferente, porque agora você é nova criatura. Nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ah, pastor, mas eu até aceitei Jesus, mas Jesus era uma pessoa diferenciada. Não, irmão, eu vou dizer para você que não. Você pode pensar como Jesus pensou. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo começa a fazer você pensar como pensava Cristo. Então, se tem alguma coisa para você proteger os seus pensamentos, coloque Jesus em tudo. Aceite Ele como Senhor e Salvador. Uma segunda coisa, irmãos, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas dessa terra. Pensai no amor,
pensai na compaixão, pensai no que foi lido aqui, no que é honesto. Começa a pensar só em coisas boas, ainda que te façam mal, ainda que te façam algumas coisas que te entristeçam. Às vezes com o pastor é assim, irmãos. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 12:15, eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando cada vez mais, seja cada vez menos amado. Mas pensa com amor, ame, não hesite em amar, não hesite em amar as pessoas, pense nas coisas de cima. E uma terceira coisa para você proteger os seus pensamentos: exercite a oração, a leitura e a meditação na palavra. Você vai começar a mudar o seu vocabulário, você vai começar a mudar os seus pensamentos. Vem uma adversidade para a sua vida e você pensa, olha, Jesus passou isso. Vem uma situação adversa, uma luta, uma batalha, e fala assim, não, mas eu já li isso na palavra, isso tem uma resposta na palavra. E aí os seus pensamentos começam a se fortalecer. E até para orar você precisa conhecer a palavra. Então comece a exercitar a oração, comece a exercitar a meditação da palavra. A Bíblia diz também, irmãos, no livro de 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Quer ser santo? Quer se santificar? Comece a orar, comece a ouvir a palavra, comece a meditar na palavra. Pela palavra vós sois santificado, pela oração e pela palavra. Pastor, depois que eu fizer tudo isso, então, mudar os meus pensamentos, pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é puro, no que é justo, enfim, no que tem boa fama, né? Aceitar Jesus aqui, pensar nas coisas de cima, praticar oração, meditação na palavra, qual é o resultado? O que eu vou ganhar com isso, pastor? O que eu vou ganhar com isso? O ser humano é assim, né? Ele quer saber o que vai ganhar. Primeira coisa, primeiro resultado, irmão, você terá a presença de Deus na sua vida. Você terá, o Espírito Santo vai habitar em você, porque você pensa coisa boa. Não pode agradar dois senhores, né? Se você está pensando coisas ruins, como é que o Espírito Santo vai habitar em você? Quando você começa a pensar coisas boas, você terá a presença do Espírito Santo, você terá a presença de Deus. Porque no verso de número 9 aqui que nós lemos, a Bíblia diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E aí ele disse, quando você fizer, ele diz, e o Deus de paz será convosco. Você terá Deus contigo, você terá Deus convosco, o nome dele vai ser glorificado. Um segundo resultado, irmãos, um segundo resultado, você terá paz, equilíbrio e sobretudo você vai aumentar a sua fé, vai aumentar a sua fé. Quando você começar a pensar em coisas boas, vai começar a dar tudo certo. Quando você começar a orar, quando você começar a ouvir a palavra, vai aumentar o seu equilíbrio, vai aumentar a sua paz e sobretudo vai aumentar a sua fé. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Vai aumentar a sua fé, irmãos. Começa a meditar na palavra, ouvir a palavra, viver a palavra, a fé aumenta. E por último, em terceiro lugar, você terá atitudes vitoriosas e vai evitar pecados na sua vida. Pecado, irmãos. Talvez você vai me perguntar, mas pastor, tentação é pecado? Não, tentação não é pecado. Mas a tentação surge no coração, nos pensamentos. E quando você tem pensamentos bons, você consegue combater a tentação. Você consegue, e combatendo a tentação, você evita pecados. A Bíblia diz no livro de Tiago 1,15, depois da concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Primeiro nasce o desejo, primeiro nasce a tentação. Se ela for concebida, dá luz ao pecado. Então você vai obter vitória, vai obter vitórias em todas as áreas e ângulos e vai, sobretudo, combater o pecado da sua vida. Tenha bons pensamentos, irmãos. Eu quero dizer para você, para encerrar, o seu
corpo hoje, sabe a sua carne, essas dores que você tem? O seu corpo hoje é fruto do que você pensou ontem. O corpo reage, o corpo fala. O seu corpo amanhã será o fruto do que você está pensando hoje. Portanto, comece a pensar coisas boas, comece a pensar coisas do alto, comece a pensar as coisas que são de cima. Eu faço um desafio a você: abra o seu coração, abra o seu coração para o perdão, abra o seu coração para o amor. Eu vou fazer uma conjectura aqui: abra você mesmo o seu coração para o perdão, para o amor, para a palavra de Deus, para não ter que o cirurgião abrir o seu coração. Abra você mesmo hoje. Libere perdão, libere o amor, libere a compaixão. Abra você mesmo, seja você o responsável por esse coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios 4:23: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. Abra o seu coração, não permita que nenhum médico tenha que abrir. Abra você mesmo, abra você mesmo, e Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que para ser abençoado você precisa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, para que as bênçãos do Senhor acontecem em sua vida. Lembre-se que um pensamento repetido várias vezes se transforma em palavras, e as palavras várias vezes faladas se transformam em atos, e que estes atos podem se transformar em hábitos em nossas vidas, passando assim a fazer parte do nosso caráter como pessoa. Tenha a mente de Cristo e faça o que está escrito no livro de Provérbios 4:23, onde nos diz que de todas as coisas que devemos guardar, precisamos guardar primeiro nosso coração, pois é dele que provém a fonte da vida e também de onde surgem os nossos pensamentos. Mude sua forma de pensar hoje, confesse seus pecados, libere o perdão e o amor para aqueles que precisam. E eu tenho certeza que sua vida e sua saúde serão transformadas pelo poder de Deus. Neste momento, vamos conferir nossa agenda para esta semana e eu volto para orarmos juntos. Cultos na sede. Domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina, às 19h30. Segunda, culto de libertação com o pastor Gilberto de Bastos. Terça, culto de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.